Excelentíssimo senhor presidente do Congresso Nacional, senador Renan Calheiros, excelentíssimo senhor vice-presidente do Congresso Nacional e presidente em exercício da Câmara dos Deputados, deputado federal André Vargas, excelentíssimo senhor senador presidente José Sarney, excelentíssimo senhor ministro de Estado de Minas e Energia, ministro Edson Lobão, excelentíssimo, e nessa solenidade, representando Sua Excelência, a presidenta Dilma Rousseff, excelentíssimo senhor signatário da presente sessão pelo Senado Federal, senador Inácio Arruda, excelentíssimo senhor signatário da presente sessão pela Câmara dos Deputados, deputado federal Luiz Alberto, excelentíssima senhora ministra de Estado-chefe da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República, senhora Luísa Helena Barrios, excelentíssimo senhor senador Valdir Raupp, presidente nacional do PMDB, excelentíssimo senhor líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados, deputado José Guimarães, excelentíssimo senhor ex-presidente da Petrobras, doutor Sérgio Gabrielli, excelentíssima senhora presidenta da Petrobras, Maria das Graças Foster, excelentíssima senhora diretora-geral da Agência Nacional do Petróleo, senhora Magda Chambriard, excelentíssimos senhores diretores da Petrobras Petróleo Brasileiro S.A., senhores companheiros trabalhadores que fazem a grandeza da Petrobras, senhoras e senhores parlamentares, senhoras e senhores convidados, senhor presidente da Fundação Cultural Palmares, Hilton Cobra, senhor coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros, senhor João Antônio de Moraes, senhores que fazem parte do coral, sob a regência do maestro Eduardo Carvalho, que nos brindou com a entoação do hino nacional e do hino da Petrobras, que tem a lavra, não sei se os senhores e as senhoras sabem, mas que tem a contribuição decisiva da presidente Graça Foster, não somente a elaboração do hino, mas também de toda a campanha publicitária que nós assistimos ao longo desses últimos meses sobre os 60 anos da Petrobras. Parabéns a Vossa Excelência por mais este dote, por mais este talento que possui. Enfim, senhoras e senhores aqui presentes, a importância da criação da Petrobras em 1953, no período democrático do governo de Getúlio Vargas, transcende a história interna da própria empresa. Ao irradiar sua influência para a economia nacional, a Petrobras consolidou algumas características centrais da política industrial brasileira, o que interferiu decisivamente nos fundamentos da situação econômica atual. Vargas aproveitou uma conjuntura, a Segunda Guerra Mundial, que alterou a dinâmica do contexto internacional por mais de uma década e condicionou a diferenciação estrutural de economias periféricas para conduzir, assim, no Brasil, o processo de industrialização por substituição de importações. Pelo menos desde a crise de 1929, o pensamento econômico liberal ortodoxo experimentava forte questionamento. O ambiente era favorável a políticas de desenvolvimento centradas na intervenção do Estado na economia. Como observa um dos formuladores do Estado Novo, Azevedo Amaral, com a Constituição de 1937, o Estado teria o direito de intervir na economia, a fim de prover às deficiências da iniciativa individual e coordenar os fatores de produção, de modo que os conflitos possam ser evitados ou resolvidos e se possa introduzir a consideração dos interesses da nação representados pelo Estado.
A política industrial de Vargas estruturou o parque brasileiro, conjugando a criação de uma indústria de base com fundamento inicial na Companhia Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda, e a diversificação dos ramos industriais brasileiros. A construção da indústria pesada por meio da intervenção estatal estava casada, porém, com a criação de condições para que o capital privado empreendesse nesse segmento de atividade produtiva. Concomitantemente, a Era Vargas representou virada decisiva nas relações entre trabalho e capital. O político gaúcho notabilizou-se por ter emancipado o tratamento da ordem social da categoria de simples caso de polícia, tal como era vista na República Velha, para a condição de política de Estado, patrocinada por extensa legislação trabalhista que regulamentava as relações entre capital e trabalho e por assimilação do movimento sindical a estruturas corporativas de organização e de representação. Honra-me neste particular, senhor presidente Renan Calheiros, senhoras e senhores senadores, autoridades aqui presentes, sublinhar o papel fundamental desempenhado por meu avô, Lindolfo Collor, fundador e o primeiro ministro do Trabalho do Brasil, ainda na primeira gestão de Vargas, e o principal idealizador e formulador das leis que, posteriormente, vieram a ser compiladas na consolidação das leis trabalhistas. O fato, senhor presidente, senhoras e senhores aqui presentes, é que o presidente Getúlio Vargas representa início de uma nova era para os grandes empreendimentos nacionais. O Censo Industrial de 1950 estimou o aumento anual de 7% do Produto Interno Bruto brasileiro, na década iniciada em 1940. No final do Estado Novo, o parque industrial brasileiro estava notavelmente diversificado e aprimorado, com articulação de cadeias produtivas complexas, apesar de certa defasagem tecnológica. Quando ele novamente assumiu, eleito no período democrático em 1951, sucedera ao período de liberalização da economia brasileira, com a entrada do capital multinacional em importantes setores da produção industrial. Mesmo assim, as condições ainda eram receptivas para a criação de estatal voltada para o campo energético. Com efeito, a apresentação de proposta de criação da Petrobras ganhou fôlego novo por meio da campanha O Petróleo é Nosso, que logrou mobilizar expressivos setores da sociedade brasileira. Em 3 de outubro de 1953, Vargas sancionou a Lei nº 2024, aprovada pelo Congresso Nacional, que criava a Petróleo Brasileira S.A., Petrobras, empresa de propriedade e controle totalmente nacionais, com participação majoritária da União, encarregada de explorar, em caráter monopolista, as etapas da indústria petrolífera. Na mensagem que encaminhava o projeto, afirmava o presidente Getúlio: é fora de dúvida, como demonstra a experiência internacional, que, em matéria de petróleo, o controle nacional é imprescindível. O governo e o povo brasileiro desejam a cooperação da iniciativa estrangeira no desenvolvimento econômico do país, mas preferem reservar à iniciativa nacional o campo de petróleo, sabido que a tendência monopolística internacional dessa indústria é de molde a criar focos de atrito entre povos e entre governos. Fiel, pois, continua ele, ao espírito nacionalista da vigente legislação do petróleo, será essa empresa genuinamente brasileira, com capital e administração nacionais. Parece inegável, e assim conclui o senhor presidente Vargas, parece inegável que esse composto quase único de grandes âncoras da economia nacional de capital público permitiu que o Brasil fosse dos primeiros países da periferia do sistema econômico mundial a pensar e colocar em prática uma política industrial. Mesmo naquela época, o nacional desenvolvimento do governo trabalhista não excluía a participação direta do capital estrangeiro. Reservava, porém, à iniciativa pública ramos estratégicos da economia nacional. O sucesso estrondoso
que a Petrobras alcançou com a sua trajetória empresarial foi essencial ao país, na medida em que garantiu ao Brasil consolidar-se na fronteira da inovação tecnológica em uma das áreas mais importantes da economia mundial, a indústria petrolífera. Prova e exemplo disso é o desenvolvimento de tecnologias de exploração em águas ultraprofundas, que alçou à empresa a liderança mundial neste particular. A descoberta de Tupi, campo na área da Bacia de Santos, dentro do campo de Lula, na área da Bacia de Santos, responde hoje, com seus 17 poços na camada de sal, a um aumento na produção, ou a uma produção de 311 mil barris dia. A Petrobras, portanto, amoldou-se como característica indispensável da economia nacional, como patrimônio nacional a ser preservado, de tal forma que a mensagem de sua marca comporta grande identificação com a brasilidade, o sentimento de ser brasileiro e o seu incentivo ao mundo da cultura e ao mundo artístico é uma prova insofismável também disso, dessa identificação. Daí a pertinência do tema da campanha dos 60 anos de criação da campanha. Gente é o que inspira a gente. Como estratégia corporativa, o crescimento integrado e a responsabilidade socioambiental são o lema da perspectiva e da missão da Petrobras. Sua essência está na conjugação da pesquisa com a capacitação profissional e do desenvolvimento tecnológico com a preservação ambiental. O Centro de Pesquisas da Petrobras, o CENPES, é o maior da América Latina nas áreas de pesquisa e ensino especializado. Não por acaso, a Petrobras é a empresa brasileira que mais gera patentes no país e no exterior. Não por outro motivo. A Petrobras é responsável pela criação, pelo reconhecimento e disseminação da profissão e da ciência, engenharia de petróleo. De outro lado, a preocupação ambiental, mais do que uma constante, reflete uma condicionante da empresa. Afinal, é uma demanda e uma responsabilidade oriundas da própria natureza de todo o processo industrial, desde a exploração e produção até o refino e transporte de produtos como óleo e gás natural, petroquímica, derivados, biocombustíveis, além de energia elétrica e eólica. Tudo envolvido na fabricação e utilização de plataformas, refinarias, navios, dutos termoelétricas, usinas, postos e fábricas. Trata-se, portanto, de um universo de atividades com desempenho e foco baseados no conceito que a própria empresa chama de ecoeficiência. Exemplo que se soma é o programa da Petrobras de financiamento e desenvolvimento de projetos voltados para a captura de carbono, com linha de atuação na fixação do CO2 e emissões evitadas, com vistas à conservação de florestas e recuperação de áreas degradadas. O resultado de sua política socioambiental é que, em 2013, pelo 8º ano consecutivo, foi selecionada para integrar, como aqui já foi dito, o índice Dow Jones de sustentabilidade, a mais importante aferição mundial do setor, que a posiciona entre as empresas mais sustentáveis do planeta. Assim, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, senhoras presidente da Petrobras, Graça Foster, senhora Magda Chambriard, presidente da ANP, diretora-geral da ANP, senhor ministro das Minas e Energia, senador Edson Lobão, senhoras e senhores aqui presentes, a Petrobras soube se manter entre as maiores e corresponde entre as maiores. Estimulou o sentimento positivo do brasileiro para com a empresa, motivo de orgulho e resultado da capacidade de realização de nosso povo. Hoje, com a lei dos royalties e a exploração das reservas da camada do pré-sal, ela simboliza o acesso do povo brasileiro a novo patamar das condições da educação e da saúde no país. Nestes dias de comemoração do jubileu de diamante da Petrobras, relembramos aqui as ações empreendidas na sua criação pelos trabalhistas, espelhados na figura do maior líder do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, Getúlio Vargas.
Hoje, chegamos ao ponto de a empresa representar mais de 11% do PIB brasileiro. Para o futuro, como bem enfatiza, com destemor, com amor e com muita competência, a presidente Graça Foster, o maior desafio da Petrobras será o de concluir os projetos que farão a empresa dobrar o seu tamanho nos próximos 7 anos. Ou seja, a estatal tem como meta passar da produção atual de 2 milhões de barris diários para 4,2 milhões de barris diários em 2020. Isso corresponde a um aumento de 110%, enquanto as estimativas de crescimento da produção mundial de petróleo nesse mesmo período são de apenas 10%. É admirável. Como presidente da Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado Federal e representando o meu partido, o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, desejamos que a Petrobras continue a ser a empresa de excelência que sempre representou e que o futuro lhe reserve o seguido sucesso de inovação tecnológica em benefício da sociedade brasileira. Renovamos também os nossos votos para que ela se mantenha símbolo de um futuro melhor para os trabalhadores brasileiros. Era o que tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado a Vossa Excelência.